faz parte de um culto racional, de um culto inteligente ao Senhor. Por quê? Porque as letras das nossas canções colocam Jesus no lugar devido nos nossos corações. Não que nós precisamos colocar Jesus em algum lugar, porque Ele já está no lugar mais elevado. O lugar mais alto já é de Jesus. Que a Bíblia diz que Deus o colocou acima de todas as coisas. Mas se eu não cantar, se eu não exaltar, se eu não expressar Ele nas letras das nossas canções, por isso que você vê aqui que todas as nossas canções só tem um alvo, tem só um objetivo. Para uma pessoa é direcionado o nosso louvor, é para Jesus Cristo, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós vamos declarar isso, que se os céus declaram e a terra proclama a grandeza do Senhor, então eu que sou filho, que conheço a Ele como o único Deus verdadeiro que Ele é, então eu também farei. Se os céus declaram as grandes obras de tuas mãos, cante a Ele, faz um trono no teu coração. Se toda a criação exalta a força que há em ti, sim, Senhor, seja assim. Assim também farei e adorarei somente a ti. Se você não conseguir ficar sentado, se você quiser dar a Ele este lugar de glória,
Vamos cantar um aleluia a Ele. Jesus, sua glória enche a terra, inunda os céus, clamamos, vem, vem, teu reino sobre nós. Tua glória enche a terra, inunda os céus, clamamos, vem, vem, teu reino sobre nós, para mudar o mundo, para sarar a criação, para virar a chave e ativar o destino dessa geração, para mudar o mundo, para sarar a criação, para virar a chave e ativar o destino dessa geração. Santo, 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 Todo-Poderoso, digno, justo e verdadeiro, Rei da glória, teu reino não tem fim. eu quero ler alguns textos. Obrigado, louvor. Eu quero ler alguns textos com a amada igreja. Um deles é o que Jesus disse em Mateus 16, 18. Mas eu preferi que você vá lá em Cantares de Salomão 3. Enquanto eu leio aqui Mateus 16, 18, para nós ganharmos tempo, você abre em Cantares 3, que eu vou te instruir. Jesus disse assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Agora eu vou com você em Cantares 3:6, que está escrito assim: quem é esta que sobe do deserto, envolto numa coluna de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda a sorte de pós aromáticos? É a carruagem de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espada, destro na guerra, cada um com a sua espada cinta, por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanquim, ou uma liteira, de madeira do Líbano, fez-lhe as colunas de prata, e estrado de ouro,
e assento de púrpura. O interior é revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai o rei Salomão, com a coroa com que o coroou sua mãe no dia do desposório, e no dia do júbilo do seu coração. Agora, versículo Cantares 6:10, está escrito assim: quem é esta que aparece? Quem é esta que sobe como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Mais um versículo, de Cantares 8:5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? São estes os textos que nós vamos meditar hoje, antes de nós celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Eu li primeiramente lá em Mateus 16:18, quando Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja. Por quê? Porque a mensagem que eu gostaria que você entendesse hoje é uma mensagem voltada para a igreja, é uma mensagem para edificar a igreja, é uma mensagem para fortalecer a igreja, é uma mensagem para descortinar aos olhos da igreja quem ela é diante de Deus. Então, para que você entenda no final para que você entenda em todo momento que eu estiver falando, é que eu estou falando da igreja, a igreja a qual Jesus disse que ele edificaria, que ele construiria sobre ele mesmo, que é a rocha. Eu quero que você entenda que quando eu falar igreja, eu não estou falando de uma placa denominacional. A Comunidade Evangélica Filadélfia, ela é uma organização registrada junto ao governo, para que nós possamos cultuar, para que nós possamos alugar um prédio, para que nós possamos ter colaboradores. Mas para o Senhor, a igreja, ela não é um prédio, a igreja são pessoas. Quem são as pessoas que compõem a igreja de Jesus Cristo? Todas as pessoas que um dia se arrependeram dos seus pecados e em Deus se tornaram uma nova criatura e passaram a fazer parte do corpo de Cristo, ou da igreja. Tudo bem até aí, queridos? Amém, amados? É importante que eu explique isso, porque pode haver pessoas no nosso meio que não está acostumada em ouvir o que eu vou falar. Então é importante que eu seja bem didático, bem simples, para que você, à medida que eu falar, você entenda: ele está falando de mim, ele está falando para mim, eu sou a igreja. A igreja, ela é composta de todos nós, que um dia nos rendemos ao senhorio de Jesus Cristo, e tivemos os nossos pecados perdoados, e nos rendemos ao senhorio de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, amados? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então hoje eu quero pregar uma mensagem para a igreja, ou para parte da igreja de Jesus Cristo, que congrega aqui nesse templo, que congrega nesse espaço. O meu desejo mesmo é que o mundo inteiro ouvisse a mensagem de hoje, e isso é possível pela internet. Mas ainda que o mundo inteiro não ouça, você está sendo privilegiado de ouvir. Fala amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Para mim é importante que você entenda que você é a igreja. Quando Jesus Cristo vier buscar a igreja, quem que ele vai levar, pastor? Que denominação ele vai levar? Ele não vai levar uma denominação, ele vai levar a igreja dele, que é composta de
todas as pessoas que se arrependeram dos seus pecados, tiveram os pecados perdoados e estão vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Quando ele voltar para buscar a noiva, buscar a igreja, então de cada parte da terra, cada canto da terra, ele vai pegar os salvos, que é a igreja, e vai levar a igreja. É a igreja que vai para o céu. Nós que somos tabernáculo de Deus, nós que somos templo do Espírito Santo, é nós que vamos subir e encontrar com Ele nos ares. Muito bem, eu quero falar para você de 3 livros na Bíblia, que eles nos dão base para algo maravilhoso. E os 3 livros na Bíblia são os únicos 3 livros cujo o personagem principal é uma mulher. A primeira delas, Ruth, Esther e a esposa de Salomão, do livro de Cantares. Ainda que Cantares, quem escreveu foi um homem, a personagem principal é uma mulher. A personagem principal do livro de Cantares não é o Salomão, é a declaração de amor que ele faz para a esposa dele. Ou seja, ela é a personagem principal. Assim como Ruth é a personagem principal do livro de Ruth, e assim como Esther é a personagem principal do mesmo livro que leva o nome dela, Esther. Tudo bem até aqui, querido? É mesmo? Então alguém de vocês aí pega o microfone e vem aqui e explica o que eu expliquei. Ah, não entendi direito. Tá bom? Vamos lá. Isso aqui é introdução para você entender aonde você se encaixa. E eu quero que você entenda, eu sou a igreja, nós somos a igreja. Amém, amados? Muito bom. Então eu quero falar para você dos 3 livros da Bíblia nos quais uma mulher é a personagem principal de cada mulher. E eu vou explicar para você o que cada um delas representa na sua vida e na vida da igreja. E eu quero começar por o livro de Ruth. É uma história que é fácil de ser contada. Esse ano mesmo eu falei muito sobre Ruth, numa campanha de quinta-feira. Mas eu quero aproveitar a sua atenção total para o contexto profético do livro de Ruth. A história começa assim: havia um homem chamado Elimeleque. Ele era casado com uma mulher chamada Noemi, e eles tinham 2 filhos, Quilion e Malom. E eles eram casados. Um era casado com uma moça, uma mulher chamada Órfã, e o outro era casado com Ruth. E houve uma fome onde eles moravam, em Belém. O Elimeleque, ele pegou a esposa dele e ele foi para as terras de Moabe, que não era nem tão longe de onde eles moravam. Ele pegou os filhos e a esposa e as noras, e eles partiram para uma terra, as chamadas terras de Moabe. Chegando nas terras de Moabe, aconteceu uma tragédia. Ele morreu e os 2 filhos dele também morreram. Foi uma tragédia na família. A Noemi ficou sabendo que Deus havia dado pão em Belém, aonde eles moravam. Ela ficou sabendo que Deus havia visitado a terra, e a terra estava produzindo cevada, trigo, e ela disse: vamos voltar para Belém, para a casa do pão. Aí você conhece a história. A órfã prontamente disse: eu vou ficar na minha terra, com a minha família e com os meus deuses. A Ruth disse para a sogra:
para a sogra. Não, eu vou com você. Onde você for eu vou. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde você deitar eu me deito. Ela quis dizer: a partir de agora, sogra, você é a minha família e eu vou servir o seu Deus. E assim foi. Ela pegou a Ruth e voltou para Belém. E a Ruth era jovem, ela tinha que fazer alguma coisa para alimentar a sogra. O que ela fez? Deus fez com que elas voltassem para Belém, justo na época da colheita. Por quê? Ela ficou sabendo, está tendo colheita na casa do pão, vamos voltar para lá. Voltaram as duas. É importante, amado, que nós saibamos que a nossa vida, ela está no controle absoluto do nosso Deus. Deus tem tudo cronometrado nas nossas vidas, não está nada fora do controle, irmãos. Tanto é verdade que a notícia chegou lá: tem pão na casa do pão. E ela disse: vamos voltar para a presença, vamos voltar para Belém, vamos voltar para a casa do pão. E elas voltam. E ela diz assim para a sogra: sogra, eu vou colher cevada, vou colher milho, eu vou para a lavoura. E ela vai para a lavoura. E ela passa o dia inteiro trabalhando na lavoura. E havia uma lei que dizia que qualquer espiga que caísse no chão, o dono da terra não poderia pegar, tinha que deixar para os pobres. Os frutos, por exemplo, de um pé de manga, se caísse no chão, o dono não podia pegar. Os primeiros frutos eram dos pobres. Olha que coisa linda. Então, se ele quisesse chupar manga, ele tinha que tirar antes de cair e botar para madurar, porque se caísse no chão ele não podia recolher, tinha que deixar para os pobres e para os animais. É uma lei de Deus. Então a Ruth, ela foi lá para a roça e ela ficava esperando aquelas, para os estrangeiros, pobres e estrangeiros, e desculpa. Então era a lei que dizia que é para o estrangeiro e para os pobres não morrer de fome. Como que Deus é justo, né? Lindo isso. Muito bom, você vai entender onde eu quero chegar. E ela foi colher lá o que caía, o restolho. A Bíblia chama aquilo de restolho, de resto. Então ele ia pegar a espiga, caía no chão e não podia pegar. Então ela vinha recolhendo o resto. Ela vinha recolhendo as sobras. O dono da terra, um homem chamado Boaz, um judeu, ele chegou lá e ele disse: quem é aquela moça que está recolhendo o restolho da cega? Só que ele era um homem de Deus, o Boaz, ele era crente. Porque quando ele chegou no meio dos empregados, sabe o que o empregado falou para ele? Paz seja convosco, patrão. É como se ele dissesse hoje: graça e paz, patrão. O Boaz, ele era amado pelos empregados. Quando ele chegou na roça, os empregados disseram assim para ele: paz seja convosco. Cumprimentaram ele. E ele perguntou: quem é aquela moça? Os empregados disseram: aquela moça é a filha da Noemi. Sabe aquela tragédia que aconteceu? Aí já falou da tragédia. Sabe a tragédia? Ele foi, morreu, os filhos morreram, uma nora ficou. Então ela é a que veio com a sogra. Sabe o que ele falou? Puxa, e ela está aí há quanto tempo? Olha, está trabalhando o dia inteiro, ela só parou um pouquinho para beber água. O Boaz falou: faz o seguinte, a partir de agora, não deixe mais ela pegar o resto. Agora eu quero que ela venha colher junto com vocês. A Ruth foi promovida, ela comia as migalhas,
A partir daí, agora ela não vai colher as migalhas mais, agora eu quero que ela venha colher junto com os segadores, ela vai pegar o melhor. E a Ruth veio pegar o melhor. Quando ela chegou em casa, cheia, a Noemi falou: mas o que aconteceu? Ela aconteceu o seguinte: eu estava colhendo, e o dono da roça chegou e deu ordem aos empregados que não era para eu comer mais do resto, que era para eu comer agora do melhor. A nora disse: opa, esse aí é o que vai remir você da sua vergonha. Esse aí é o que vai cuidar de você. Faz o seguinte: quando ele se deitar, ele vai beber um pouquinho. Quando ele se deitar, você vai lá e deita nos pés dele. E ela, a Ruth, se preparou, se adornou. E quando Boaz estava dormindo, que o texto diz que possivelmente ele está dormindo num celeiro, num paiol, possivelmente estava aguardando a colheita. A Bíblia diz que ela entra quietinha e ela deita aos pés dele. Ali, para amanhecer, ele acorda e ele leva um susto. Ele fala: o que você está fazendo aqui? Quem é você? O que aconteceu? Ela fala: eu sou a Ruth, filha de Noemi, e eu quero que você me cubra com o seu manto. Eu quero a sua proteção. Eu quero que você me cubra. Ela estava falando literalmente: eu quero que você me cubra com a mesma coberta que você está cobrindo. Eu quero que você me honre. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele disse assim: há um parente na minha frente, se ele te remir, remida será. Se ele não te remir, eu vou te remir. Na verdade, ele ficou já apaixonado por ela. Viu ela trabalhando, uma moça trabalhando, cuidando da sogra, deitou aos pés dele. E não pense, amado, que houve malícia, não houve malícia nenhuma. Sabe por quê? Porque quando ele percebeu, ele acordou e disse assim: volte para casa rapidamente, antes do sol nascer, para que ninguém veja que você entrou aqui, porque não aconteceu nada. E se virem você saindo aqui de casa, vão dizer, você vai ficar desonrada. Então levante-se rapidamente antes do sol nascer e volta para casa, e eu vou resolver esse negócio. Olha o que aconteceu. O parente que estava na frente dela, que tinha prioridade de remir ela, o Boaz, chamou ele lá na praça e disse assim: ô fulano, nem fala o nome dele, ô fulano, é o seguinte, a Ruth, você conhece a história da Ruth, assim, eu quero saber se você vai remi-la, eu quero saber se você vai pagar a dívida dela, eu quero saber se você vai casar com ela, eu quero saber se você vai proteger ela, eu quero saber se você vai amar ela. Mas o detalhe, ele não falou isso, eu estou conjecturando, mas o detalhe é que ela não é judia, ela é gentia, ela não é da nossa linhagem, ela não é judia. Eu quero saber se você vai ter coragem de assumir uma esposa que não é judia, que é moabita. Aí o parente da Ruth disse: não, eu vou casar com ela. Aí o Boaz disse assim: só que se você casar com ela, você também vai ter que cuidar de Noemi. Ele falou: não, então eu não quero, porque aí eu vou ter que dividir dinheiro, eu não tenho interesse. O Boaz disse: então eu vou remi-la, e diante dos anciãos da igreja, diante dos anciãos da cidade, como testemunha, eu vou declarar
que eu vou assumir Ruth e vou casar com ela. E a prova da nossa aliança, que você está abrindo mão dela e que eu estou cuidando dela, nós vamos trocar o sapato. E a Bíblia diz que eles trocaram o sapato. Bom, o que aconteceu? O Boaz se casou com a Ruth e foram felizes para sempre. Agora escuta, casou com ela. O primeiro filho que eles tiveram foi Noemi que cuidou. Ela se tornou vó, mãe, ou mãe-avó, para dar alegria para a vida dela. A Bíblia diz que ela amou o menino, que foi bisavô de Davi. Agora entenda onde eu quero que você pense. Ruth simbolizava você quando estava perdido no mundo, endividado pelo pecado, sem aonde reclinar a cabeça, servindo a outros deuses, servindo a outros ídolos. O Boaz significa Jesus Cristo, que foi lá e pagou o preço, e colocou na sua mão um anel, colocou um sapato novo, colocou uma coroa na sua cabeça, e disse: a partir de hoje, é a minha esposa, é a minha noiva. Boaz representa Jesus Cristo, e Ruth representa a igreja. A igreja, você tem sangue judeu? Ele pagou o preço da sua dívida, e era uma dívida impagável. Hoje é ceia, e eu precisava falar isso para você, que o teu Boaz, Jesus Cristo, ele continua aqui, e você ainda pode continuar deitando aos pés dele, e dizendo para ele: cobre-me com o teu manto, dê-me a tua proteção. Olha o que está escrito em Isaías 61:10: transbordando de alegria em Jeová o Senhor, a minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal, como uma noiva que se enfeita com as mais ricas joias. Ele te cobriu com um manto de justiça, Filadélfia. Ele pagou a dívida que te era contrária, que me era contrária. Nós não éramos povo. A Bíblia diz que ele veio para os judeus e os judeus não os recebeu. Sabe o que ele fez? Ele abriu os braços para os gentios, nós que não somos judeus, e ele edificou a igreja. Isto é maravilhoso, irmãos. Aleluia! Você está glorificando o Senhor, você está exaltando o Senhor, você está engrandecendo o Senhor. Bate palma mesmo. Não há mais condenação, não há mais dívida, não há mais vergonha, não há mais vergonha, não há mais dívida, não há mais tragédia. Ah, que coisa linda! Que a igreja que congrega aqui na comunidade evangélica Filadélfia entenda: todas as vezes que você ouvir falar de Boaz e Ruth, você saiba, Deus está falando da igreja redimida,
da igreja que foi comprada, da igreja que foi criada. Pensa aí, irmão, privilégio que você tem. Pensa aí onde você estaria hoje. Pensa o privilégio que você tem de sentar aí e daqui a pouco comer, beber. Pensa do teu privilégio, você que está me ouvindo pela internet, daqui a pouco a trombeta vai tocar. Pensa o privilégio da igreja. Deus não vai arrebatar um país, um partido político, uma empresa. Deus vai arrebatar a noiva. A igreja é a que vai subir em Filadélfia. O teu Boaz, Ruth, quando ele te cobriu, cobriu as tuas imperfeições, irmãos. Por que ela disse, cobre-me com o teu manto? Ele está dizendo, me dê proteção. O diabo não tem poder nenhum contra mim e contra você. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque fomos cobertos com um manto de justiça. Não há mais condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos inocentes tem aqui hoje? Onde é que estão os inocentes? Aonde é que estão os inocentes? Aonde estão os inocentes? Levanta a mão para eu ver. Você é inocente, Lucinete? Você é inocente, Fabi? Gislane, você é inocente? Davi, você é inocente? Rafael, inocente? Eu sou inocente! Eu sou! Dá uma olhadinha para o irmão que está ao teu lado, diga, você é inocente. Não, mas fala com uma alegria, crente, vira cambalhota, bate palma, glorifica, engrandeça, exalta, inocente. Não há mais condenação, fomos absolvidos. Oh, Satanás, engole essa verdade. Eu fui absolvido. Ele pagou a dívida. E eu vou entrar em Jerusalém celestial pelas portas. Redimidos, redimidos, redimidos. Vou perguntar de novo: aonde estão os inocentes? Diga, eu sou. Diga, não há. Diga comigo, não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. No caso, diga, no caso, olha para o irmão que está ao teu lado. Nossa, bate palma mais uma vez. Inocente, eu sou inocente. O meu Boaz, Jesus Cristo, me cobriu com um manto de justiça. Ai, como eu queria que todo crente acreditasse nisso. Quantas pessoas que estão aqui que são tão santas quanto Jesus? Cadê os santos como Jesus? Cadê os tão de Deus quanto Jesus? Bate palma mais uma vez, por favor. Os inocentes, os redimidos. Palmas e glórias e louvores ao nome do Senhor. Inocente. Eu vou participar da ceia porque eu sou inocente. Eu vou beber do cálice do Senhor porque eu sou inocente. Não há mais nenhuma dívida. O meu Boaz, Jesus Cristo, indenizou com sangue todos os meus acusadores. Eu estava prisioneiro, agora eu sou livre. Pensa comigo, como faz diferença na vida de uma pessoa que isso deixa de ser um mantra
mas se torna uma revelação. Quantas pessoas talvez estejam aqui hoje consumidos pela culpa? De manhã Deus não falou para mim falar para a igreja do inocente, você é um privilegiado. Pastor, eu me sinto tão culpado. Oh, mas é uma coisa. É um remorso, me consome. Então eu vim dizer para você que não há mais condenação, gente. Nenhuma condenação há mais. Boaz, ele te cobriu com um manto de sangue, manto de justiça. Quer saber? A Ruth começou comendo migalhas, depois foi colher no meio do povo. Daqui a pouco era dona da plantação inteira. É assim que Deus faz com a igreja. Ele só honra a igreja, Ele exalta a igreja. Jesus Cristo, Ele exalta a igreja. Por isso que a igreja reconhece essa exaltação e devolve para Ele, porque só Ele é digno. Pensa a cabeça de Satanás quando ele ouviu falar assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Satanás deve ter falado: acabou o meu trabalho agora, estou perdido. Eu que fazia satanagem, agora vou ter que fazer outra coisa. Porque eu faço, e agora tem alguém que é mais poderoso que eu. A igreja. Fica livre da culpa. Fica livre do remorso. Se levanta hoje com o manto de justiça, com o manto da verdade, com vestes de louvor. Se levanta, não fica perguntando: ai, será por que eu fiz, por que não deu certo, ai, por que eu estou passando isso, ai, por que, para, gente, para. Isso era quando você estava longe de Belém. Agora você está na casa do pão, e o teu Boaz está aqui, irmão, para dizer: está com fome, tem pão, está doente, a sua cura, está desanimado, levanta e anda. Eu disse que essa mensagem era para a igreja. Essa igreja tem que sair daqui, irmão, hoje, após a celebração da ceia, com a autoridade revestida, com a ousadia revestida. Meu Deus, vai me amar desse jeito. Oh Jesus, você que é solteiro, eu profetizo para você uma Esther na sua vida. O Senhor é bom. Então vem cá, deixa eu contar outra para você. Diga: eu sou a igreja redimida. Diga: eu sou inocente. Diga: não há condenação alguma contra mim. Diga: o meu Boaz. Diga: Jesus Cristo perdoou, pagou a minha dívida, e hoje eu sou completamente livre. Lindo, maravilhoso. Olha isso. Vamos falar um pouquinho da Esther. Havia um rei chamado Assuero. O rei Assuero, ele era muito rico, e ele tinha uma esposa muito bonita, e ele estava vivendo muito bem, ele estava muito feliz, e ele decidiu fazer um banquete para os mais próximos, para os mais amigos. E ele disse o seguinte: olha, eu vou fazer uma festa de curta duração, apenas 6 meses. Durante 6 meses
vocês vão viver no meu palácio, vocês vão comer por minha conta, vocês vão beber por minha conta, vocês vão se alegrar por minha conta, porque eu estou muito feliz. E a Bíblia diz que durante todo esse tempo, ele fez um banquete no palácio. E no auge no final da festa, ele disse, e ele mandou chamar a esposa, chamada Vasti, para que ela viesse, porque ela era muito bonita, e ele queria mostrar a beleza da esposa. E a Bíblia não diz, amado, que tinha malícia, não. Ele apenas queria mostrar a esposa para os convidados, que ela era muito bonita. Talvez ela iria dançar para o rei na presença dos convidados. Talvez ela ia desfilar na presença do rei para os convidados, porque ela era muito bonita. Quando a rainha Vasti ficou sabendo que o rei havia mandado chamá-la para que ela se apresentasse na corte, diante do rei e diante dos convidados, ela disse: eu não vou na festa, eu me recuso a ir na festa, eu me recuso a me submeter ao desejo do meu rei. O texto não diz isso, mas apenas diz que ela disse: eu não vou. O rei, ele ficou muito furioso com a negativa da esposa, e diz a Bíblia que ele tomou algumas decisões. Uma delas: a partir de hoje, você não será mais a minha esposa. Ele rejeitou ela, e ela caiu em desgraça diante do rei. Contudo, havia a necessidade de uma nova rainha para o rei. E aqui começa algo interessantíssimo. Havia um homem chamado Mordecai, ou Mardoqueu, e ele tinha trânsito livre no palácio do rei. Ele sabia quais eram os desejos do coração do rei. Ele tinha acesso ao rei, ele tinha acesso aos súditos, ele tinha acesso ao palácio do rei. E ele ficou sabendo que o rei estava procurando uma nova rainha. E ele tinha uma sobrinha muito bonita, chamada Esther. E a Esther estava morando longe do palácio. Ele manda chamar Esther, e ela começa a fazer parte de um grupo seleto das moças mais bonitas, que nunca haviam se casadas, que passariam diante dos olhos do rei, e o rei ia escolher uma delas para se tornar a sua esposa. Só que o tio dela, o Mardoqueu, falou assim para ela: olha, você vai entrar num concurso de beleza, só que você não vai revelar para ele o teu sangue judia. Ninguém precisa saber nem de onde você veio, não precisa saber nada de você. E ela ficou junto com as outras moças durante 1 ano, sendo preparadas para se apresentar diante do rei. 6 meses foi só de massagem, e outros 6 meses só de óleo e ungüentos no corpo, para uma apresentação diante do rei. Passaram-se todas, e chegou a hora da Esther passar diante dos olhos do rei Assuero. Quando ela passou, o coração dele quase veio à goela. Ele ficou apaixonado e disse: a partir de agora, Esther será a minha esposa. E ele levou para o palácio, e ela se tornou a rainha dele, a rainha do império. E ela foi sempre aconselhada pelo tio. Nos momentos mais difíceis, o tio dava as instruções para ela, dizia: faça isso, faça aquilo, vai ali, pensa assim, não se exponha. O tio foi aconselhando ela. E o Amã,
muito invejoso, ele a verdade, eu vou resumir para você. A verdade é que o diabo quis armar uma para destruir o povo judeu. E o Mordecai chamou a rainha e disse: rainha Esther, foi para esse tempo que o Senhor te colocou aí. Se você não denunciar e intervir em favor do seu povo diante do rei, salvação virá de um outro lugar, mas cuidado que você pode morrer como todo judeu. Ela disse: eu vou esperar uma oportunidade e eu vou me apresentar diante do rei. Se eu morrer, morri. Aí, o que ela fez? O rei estava sentado lá no trono, e ela, bonita como era ela ficou assim, ela ficou dando uma passeadinha assim, no intuito que o rei olhasse para ela, porque ela não poderia se aproximar diante do rei, exceto se ele chamasse ela pelo nome, ou se ele apontasse o cetro para ela. Ela não poderia dizer: rei, cheguei. Ela não poderia dizer: fala para o rei que eu quero falar com ela. Não poderia. Ela só poderia chegar diante do rei se ele chamasse, ou se ele apontasse o cetro para ela. E a Esther está passando, esperando uma oportunidade. Mas não é que numa dessas o rei olha para ela? O rei olha para ela, chama ela e aponta o cetro para ela, e diz assim: homem apaixonado é uma coisa, né, querido? Homem apaixonado é maravilhoso. Homem apaixonado é fantástico. Por quê? Porque ele falou assim para ela: Esther, o que você quer? Até metade do meu reino eu te dou. Mas ela não tinha nem pedido nada e já deu metade. Vasti, a primeira esposa, figura da nação de Israel que rejeitou o rei Jesus. Esther é a figura da igreja, porque Israel rejeitou, ele convidou a igreja para reinar com ele. A igreja, no livro de Esther, é a igreja que reina. A igreja, no livro de Ruth, é a igreja redimida. Olha o texto que diz em Romanos 5,17: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, Adão, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça, escuta isso, e da dádiva da justiça, reinarão em vida, por intermédio de Jesus Cristo, o Senhor. Reina. Eu espero que você entenda, irmãos, na profundidade o que você está ouvindo aqui hoje, porque eu estou fazendo uma comparação, uma alegoria, mas para mim não é interessante que você conheça a história de Boaz, de Ruth, de Esther. Eu quero que você entenda o seu lugar no mundo espiritual. Eu quero que você entenda o nível de autoridade que o Senhor está dizendo: reinarão em vida. Quem reina dá ordem, irmão. Quem reina governa. Igreja do Senhor governa. A igreja não pede nada para Satanás, a igreja dá ordem para Satanás, irmãos. A igreja não negocia com o pecado, a igreja, ela aniquila o poder do pecado por intermédio do nome do Rei Jesus Cristo, Rei da Glória. Reina, reina Filadélfia. Não bate mais palmas se você entendeu. Glorifica mais, exalta mais, engrandece
lugares. Eu quero que você entenda o seu lugar. Aí você não vai ficar mendigando, implorando, nem amor de ninguém. Você tem o seu Boaz. Você não tem que ficar implorando, me ame, me ame, me ame, me ame, por favor me ame, porque se você não me amar eu morro. Não! Você só morre se Jesus Cristo não for o teu Senhor. Pastor, mas eu não preciso amar? Precisa, mas depender mesmo é do teu Boaz. E por último, para nós cearmos, a visão de Cantares. Eu vou explicar para você. O texto está dizendo assim: quem é esta que sobe do deserto, adornada, perfumada, cheirando mirra e aloés, pós aromáticos? É a carruagem de Salomão junto com a sua esposa. Para você entender, literalmente, o que estava acontecendo aqui era a entrada de um cortejo nupcial. Possivelmente Salomão foi buscar a esposa, e ele era rei, e ele era pastor de ovelhas. Ele botou ela na carruagem, numa liteira, e eles estão voltando para Jerusalém. Só que o texto diz que eles estavam vindo do deserto. Só que a carruagem estava cheirosa, perfumada, adornada, só que estava vindo do deserto. Na frente, uma comitiva de soldados com espadas, porque o segundo texto que eu li diz que ela vem ao amanhecer. Então possivelmente eles passaram a noite no campo, e o texto diz que os soldados estavam com espadas, preparados para defender o casal do terror noturno. E quando eles vão chegando em Jerusalém, eles falam assim: ó filhas de Sião, saiam às ruas e venham assistir o desfile da carruagem, porque o texto está dizendo isso, que vai entrando na cidade de Sião, que vai entrando em Jerusalém. Então, o texto literal era este. O segundo texto diz assim: quem é esta que sobe como uma alva, tão bela como o luar, tão lindo como o nascer do sol? O terceiro texto diz assim: quem é esta que sobe do deserto, e ela vem deitada no ombro do seu amado? Quem é esta, irmão? Quem é esta que sobe do deserto? Que visão profética é esta? Do que exatamente o texto está falando? Literalmente está falando do casamento de Salomão, mas espiritualmente estava falando da ascensão da igreja, da subida. Está falando da subida da igreja. Êxodo 3:8, o Senhor diz assim para Moisés: Moisés, eu desci para fazer o meu povo subir. No Evangelho de João 6, Jesus disse assim: eu desci, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Lá em Atos 1, está escrito assim: cumprindo-se os dias, o Espírito Santo de Deus desceu. Para quê? Para fazer a igreja subir. Eles desceram para fazer a igreja subir. Pedro, cheio do Espírito Santo, lá em Atos 2, ele, cheio do Espírito Santo, ele faz aquela pregação maravilhosa, quase 5.000 pessoas se convertem. Logo em seguida, ele e João, o texto diz assim: e chegada a hora da oração, Pedro e João subiam ao templo
a hora nona. Aí eles encontraram um cego lá na porta. Todas as vezes na Bíblia que o Senhor diz para subir, Ele está dizendo, é para a glória. Quando Ele diz, está descendo para o Egito, está se afastando de Jerusalém. Mas as 3 vezes aqui o texto está dizendo, quem é esta que sobe do deserto? Por quê, pastor? Porque esse mundo não é fácil, querido. Esse mundo é desafiador, é deserto, mas nós estamos subindo. Em volta é poeira, mas dentro da carruagem é perfume. Lá fora é o cheiro do pecado, mas na igreja é o cheiro do bom perfume de Cristo. Quem são os soldados da comitiva? Os anjos que estão guardando a noiva para o toque da trombeta. E nós vamos entrar em Jerusalém. Irmãos, eu quero que você tenha essa mentalidade, que quando chegar o dia de nós subirmos, porque nós estamos subindo, mas vai chegar um dia em que o noivo vai descer e vai encontrar a noiva nos ares, e nós entraremos em Jerusalém pelas portas. E você quer saber? Anjos, arcanjos, serafins, querubins, a lua, as estrelas, o cometa, tudo vai parar para ver a noiva entrar em Jerusalém, juntamente com o Rei Jesus Cristo, o Senhor da glória. Ele é lindo, pode bater palma mesmo, aleluia, Shakatarabacurrialabacaia. Meu irmão, em hipótese alguma, não se desanime, por mais que esteja no meio do deserto, por mais que tenha os desafios, fica firme, irmão, fica firme, vale a pena. O que está reservado para nós na glória não tem comparação às lágrimas de sofrimento que nós derramamos aqui hoje. Sejam fortes. Sejam fortes. Igreja, seja apaixonada, assim como Salomão era pela esposa. Ler cantares é poemas. Minha querida, minha amada, minha rosa, meu futuro, meu cântico. Aqui o livro dos cânticos fala de uma igreja apaixonada. Com a Ruth é uma igreja redimida. Com Esther é uma igreja que reina. Em Cantares de Salomão é uma igreja que se apaixona todo dia. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, e ele tem por mim afeições. Jesus Cristo, quando ele olha para a igreja, ele diz assim: como a minha igreja é linda. Ele não olha para Filadélfia, ele olha para a igreja dele. Ele diz: como a minha igreja é bela. Aí o dia que nós entrarmos lá, Rafael, coisa linda, né? Irmão, é profundo, eu queria que você entendesse. Não queria que fosse informação. Eu queria que você saísse daqui hoje dizendo assim: eu sou inocente. Eu queria que você saísse daqui hoje dizendo: eu reinarei em vida com Jesus Cristo. Eu queria que você saísse daqui dizendo: eu me apaixono todos os dias por Ele. Está chovendo, estou doente, eu me apaixono, eu sou um crente apaixonado. Um crente apaixonado, irmão, é uma coisa maluca. Não, apaixonado por Jesus. Um crente apaixonado, ele tem vida. Um crente apaixonado, você começa a cantar um louvor, querido, ele se derrama, Um crente apaixonado é uma coisa maluca. Um apaixonado por Ele.
Pastor Edésio, mas por que eu tenho que ser tão apaixonado? Porque só uma pessoa apaixonada suporta a caminhada do deserto. Porque nós vamos sair daqui, nós temos a nossa realidade para viver, é o deserto. Mas não esqueça da visão, está subindo. Eu penso que o texto, a pessoa que escreveu, ela estava num lugar alto. Quem é essa que está subindo? Que vem subindo? Que vem subindo. Ele não diz, quem é esta que vai subindo? Como eu queria que você entendesse. Você que está me acompanhando pela internet, guarda essa mensagem para o resto da sua vida. Porque no meio de um mundo tão estranho, a igreja ela é conservada santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, sem imperfeição. A igreja de Jesus Cristo, ela não está doente, ela é saudável. A igreja de Jesus Cristo, ela não é pecadora, ela é santa. A igreja de Jesus Cristo, ela não recebe ordem, ela dá ordem. Então, amado, eu vou liberar você para servir, para tomar ceia, mas eu queria deixar essa mensagem para você, que você saia daqui hoje refazendo a sua aliança com o Senhor, e dizer: Senhor, eu já fui mais, eu já fui mais cheio, mais quebrantado, eu já orei mais, mas eu reconheço, Senhor, onde eu estava, onde eu estou e para onde o Senhor está me levando. Eu refaço a minha aliança com o Senhor. Aliás, curva a sua cabeça, por favor. Se houver alguém no nosso meio que queira entregar a vida para Ele, esta é a oportunidade da sua vida. Se houver alguém no nosso meio que queira confessar Jesus como Senhor e Salvador, porque entendeu você pode sair do seu lugar, vir ao altar, nós vamos orar com você. Se houver alguém que queira refazer a sua aliança com o Senhor, talvez você entrou aqui hoje, eu não tinha nem lugar para ir, vou na igreja. E por que não dizer que essa mensagem é para você? Assim como foi para mim. Talvez você entrou aqui hoje cheio de culpa, de remorso. Eu estou dizendo para você: aceita o perdão dos teus pecados, seja livre. E se pecar de novo, confessa e abandona. É inocente novamente. Como é bom ser de Deus. Se houver alguém que queira entregar a vida para Ele, desejar vir ao altar, nós oramos com você. Se houver alguém que queira refazer a sua aliança com o Senhor, você sabe disso. Dizer: Senhor, eu quero refazer a minha aliança. Por um momento eu esqueci do quão bom o Senhor é para mim. Eu vacilei, mas eu quero refazer a minha aliança, Senhor. Senhor, eu quero refazer a minha aliança com o Senhor hoje e todos os dias. E eu quero confessar publicamente que eu te amo mais do que tudo. Que tu és o ar que eu respiro, Jesus. Eu quero te dizer, Jesus, que tu és importante para mim mais do que o ar que eu respiro, mais do que a minha família, mais do que os meus irmãos, mais que tudo. Eu quero confessar, Jesus, que no meio do deserto eu te amo. E eu prometo, Jesus, eu te seguirei, eu estarei do teu lado. Pode contar comigo, Senhor. Conta comigo, porque eu já disse várias vezes nesse altar que o Senhor estaria comigo todos os dias. Eu quero falar diferente hoje. Eu estarei com o Senhor. Eu estou com o Senhor. Pode contar comigo. Eu te amo. Eu te reverencio. Eu reconheço a tua autoridade, eu reconheço o teu amor, eu reconheço a tua graça, eu reconheço a tua bondade. E em teu nome, Jesus,
na autoridade do teu nome, eu abençoo este povo aqui. Eu comando no mundo espiritual, Senhor, porque se o Senhor está dizendo que nós reinaremos em vida, é o que eu creio. Eu repreendo toda ação maligna, toda obra do inferno, obra das trevas, obra de demônios, enfermidades, loucuras, tragédias, Senhor, tudo que não vem de Deus, eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo o espírito da morte, eu repreendo, Deus, esta enfermidade, esta pandemia, eu ordeno, bata e retirada. Shakatarabakuria lamakuria lamassurianda, remianda rabakuria labacaia. Oh, Filadélfia! Esse lugar é terra santa, não é literal, mas é espiritual. Tira as sandálias dos teus pés, porque o Senhor está no meio de vós, poderoso para salvar, poderoso para santificar, poderoso para te colocar de pé, poderoso para te dizer: levanta, anda, corre e voa, porque longa será a tua caminhada. É uma noite de alinhamento, alinhamento dos propósitos eternos do coração do Pai. Saibam todos, você não está aqui por acaso, e você não está aqui porque não tinha outro lugar para ir. O Senhor te trouxe aqui, o Senhor estou arregimentando o meu povo. O Senhor, sou o teu Boaz, sou o teu rei. Porque duvidas do meu amor, porque duvidas da minha graça, porque duvidas da minha misericórdia. Aonde tu estarias hoje, se eu não tivesse te remido? Tua dívida era impagável, mas com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Tu escapou da espada e encontrou graça no deserto. Eu estou te santificando, eu estou santificando a noiva. Já é a última hora, adornada, eleita, eu escolhi a ti. O meu cetro está apontado para ti, minha noiva, minha igreja. Eu te chamei pelo teu nome, tu não me conhecias, e eu te atraí, e eu te chamei. Tu andavas como ovelhas sem pastor, tu seguia a outras vozes, tu andavas nas escuridões das trevas. Acaso não fui eu que te busquei? Acaso não fui eu que te atraí? Acaso eu não restaurei a tua identidade? Viva para mim, viva a minha vida, viva a minha vida, diz o Senhor. Coma do meu pão, bebam do meu sangue, vivam a minha vida, que eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Pegue um elemento do pão, por favor. Aleleba, xalaba, salaba, salabas. Aleleba, salabalaba, salabaracanderele balabas. Iriribalabas, suriribilibalabas. Iriribilibalabaribaribaribaribaribalabas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo. Este lugar é Belém. Este lugar é Belém.
pão, diz o Senhor. Comei, comei dele todos, comam todos. Aos teus pés bebei dele todos. Receba aqui, Senhor, bebam todos. meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Lindo, lindo, lindo. Se apaixone. Todos os Se apaixone de novo. Volta ao primeiro amor. vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Aleluia. Aos pés do meu lado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu lado, aos teus pés. Ele está aqui sorrindo. Aos teus pés estou pra render tudo que sou a ti. Vamos encerrar. Tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, Fica na presença dele por um minuto. fui perdoado logo que te vi. Todos os teus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu lado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu lado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Eu te dou louvor, Jesus. Eu te dou louvor. Eu te dou louvor. Não importa o preço do perfume derramado, vale mais. Tua presença vale mais, Jesus. Não importa o preço
presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Senhor, é tudo. Não importa o preço. Não importa. Tudo é para ti. Vale mais. Tua presença vale mais. Senhor, não importa o preço. Eu quero este vaso, Senhor, na minha vida. Nada tenho mais por preciosa. Tudo é teu, tudo é pra ti, Jesus. Tudo é pra ti. Eu quero meu vaso. Eu quero meu vaso aos teus pés, aos pés do teu amado. Eu quero meu vaso. Eu quero meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Meu amado Jesus. Obrigado, Pai. Te amo, Senhor. Obrigado, Jesus. Te amo, te amo. Glória a Deus. Aleluia. Só Jesus. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Que o Senhor nos garante vitória em Cristo Jesus, o Senhor.